o que é que acontece se eu exceder velocidade? O que é que acontece se eu andar numa contramão, se eu avançar um sinal vermelho? O movimento, seu Carlos Vale, e essas que o senhor chamava de resseguro, ele evoluiu? Hoje tem seguradora que já trabalha com resseguro, até porque ele é mais caro e o conserto dele sempre é mais custoso do que um carro mecânico. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Conexão Nordeste, aqui no canal Segurança TV BR. É uma iniciativa que nós temos para poder levar mais segurança para todos. Uma família, um bairro, um condomínio, uma indústria, um município. E como sempre aqui no Conexão Nordeste, aqui em São Paulo, eu estou conectado com o meu grande parceiro, Luciano Nunes, em Pernambuco, no Recife. Luciano, boa noite. E aí, como que estamos com o convidado de hoje? Boa noite a todos, é um prazer receber aqui nosso amigo Carlos Vale, né? Amigo desde 2012, quando a gente estava na Lei Seca. Rapidinho aqui falar do currículo dele aqui, só para a gente entender a fera aí. Ele é presidente do Sincop-PE, vice-presidente da FENACOR, conselheiro do CETJAN-PE de Pernambuco, né? E representante do Observatório Nacional de Segurança Viária. Carlos Vale vai falar hoje um pouco do mercado de seguro, de lei seca, de maio amarelo, mas ele vai falar também como é que a questão de furto, roubo e acidente influenciam no mercado de seguro, já que ele é um especialista nessa área. Com a palavra, nosso amigo Carlos Vale. Bem-vindo. Boa noite a todos. Luciano, Ramalho, é uma alegria poder, pelo menos, tentar contribuir com o objetivo desse programa, mas pode perguntar à vontade o que for, que a gente vai procurar chegar com a melhor informação, que, de acordo com o que eu entendo e vejo as coisas, vou poder externar. Não, a gente que agradece muito sua presença, e é um tema que é muito importante para todos, e como sempre na área de segurança, às vezes as pessoas só dão valor quando perdem, não é isso, Luciano? Exatamente, E para iniciar, eu queria dizer a seu Carlos Vale, a gente está fazendo uma consultoria lá no CONE, né? Dia 27 eu vou fazer uma palestra sobre o Maio Amarelo lá. Uma das coisas que a gente às vezes pensa que acidente só acontece em vias públicas, né? Então, lá no condomínio, lá, o que a gente tem observado nesses 2 anos é muito acidente por parte de caminhoneiros, né? Com danos materiais, tanto à estrutura física do condomínio como do carro. E aí eu pergunto ao senhor, já iniciando isso aí, como é que a transportadora que tem um seguro, ela se comporta quando ela vai cobrar daquele motorista? Porque lá o condomínio, ele responsabiliza o tomador, né, para que faça o pagamento, né? E eu vejo que isso aí continua, é um volume muito grande lá. Talvez as coisas não estejam bem claras para o entendimento das pessoas lá, porque existem vários tipos de seguro para o transportador. O que ele está obrigado a fazer é o seguro da carga, que é aquele RCTRC, o Responsabilidade Civil Transportador de Carga, né? E não é o seguro do equipamento, do caminhão, que tanto pode cobrir o próprio equipamento, como pode cobrir terceiros, né? E, na verdade, a seguradora vai fazer o papel do avalista, caso ele seja responsabilizado, reconheça a responsabilidade, a seguradora vai pagar os danos ao terceiro, ao muro, à instalação que possa ter destruído, né? Como o próprio caminhão. Mas aí eu não sei qual é o nível de entendimento que os usuários lá possuem para esse tipo de cobertura.
Luciano, para a gente só contextualizar a nossa audiência, no Maio Amarelo é um mês dedicado a nós minimizarmos os acidentes de trânsito, tanto nas vias públicas quanto privadas, por certo. E Carlos ele tem essa visão muito da seguradora. E eu queria perguntar da seguinte forma: conhecendo, Carlos, de bom tempo aí, como que é a formação dos nossos motoristas aqui no Brasil, qual a visão das seguradoras a esse respeito? Porque parece que a gente não tem, guardadas as devidas proporções, motoristas assim muito bem preparados, comparando campanhas de, por exemplo, educação no trânsito que nós temos na Europa e por aí a coisa vai. Você tem essa mesma percepção? Qual é a visão tua e depois do mercado? Olha, a visão do mercado é, primeiro, pela experiência que ela tem do próprio motorista. Se ele teve muita reclamação de sinistro, não é o cliente, principalmente porque, nesse caso, não é a transportadora somente, são os motoristas, né? Sim. E aí existe esse conhecimento do número de reclamações feitas, e isso encarece o seguro, né? Hoje o perfil é uma medida que vem fazer justiça, né? Comparando de forma simples, imagine que muita gente compara ao contrário, mas diz assim, porque eu estou pagando mais do que o seguro de ramalho, é um absurdo, tem que ter uma equidade. Não é assim. Imagine que nós temos o mesmo veículo, igual, mesmo ano, mesma cor, só que você só usa o carro para ir para o trabalho e voltar. E eu uso ele como Uber, viajo. Não é justo que você pague o tanto que eu pago. Você tem que pagar menos. Você é um bom risco. Não é que eu estou penalizado, não. Você está sendo beneficiado por ser um bom risco. Então, eu acredito que até para esses ambientes, essas transportadoras, pelo menos o seguro de responsabilidade civil, que é uma coisa hoje que está no sangue das pessoas, as pessoas já começam a entender que tem direito, né, para poder, então, torná-lo quase que obrigatório, né? Quando você participa de uma licitação para construir uma ponte, você coloca ali no preço, na composição do preço, até os seguros que você tem que fazer, de garantia de obra, garantia de entrega, e para o frete deveria existir essa responsabilidade, porque assim, eu não tenho seguro, não tenho com que pagar, problema dos outros. Não é assim, né? Principalmente quanto a danos corporais. A gente está vivendo um momento, Ramalho, que o fim do DPVAT está mudando o comportamento das pessoas. Você imaginar que, antigamente, quando o DPVAT existia, R$ 13.500 era pacificado como o suficiente para indenizar uma morte. Acabou-se. Então, a família da vítima entrava com um pedido, recebia lá os seus dinheiros, os seus 13.500 ou menos, quando era atendido por um terceiro, um advogado, né? E ficava por isso. Mas, com o fim do DPVAT, você vai querer procurar alguém, né? Transferir essa... Não tive culpa. E se a pessoa for considerada culpada, que pode ser por negligência, imprudência ou imperícia, né? Não é só a intenção, ninguém vai entrar na justiça pedindo R$ 13.500. É 100, é 200, é 300, é 500. Principalmente, mais ainda, porque o INSS agora está entrando com ações regressivas contra os responsáveis por sinistro de trânsito. Eu conheço um caso que a senhora está respondendo uma ação regressiva de quase R$ 500 mil, porque o rapaz era motociclista, levou uma queda, ela assumiu a culpa, ele cortou o pé, ela assumiu a culpa, mas tempos depois ele era diabético, amputou o pé, ela passou a responder um processo criminal, um 129, e ele pediu aposentadoria e o INSS concedeu. E aí está buscando dela
esses 30 e poucos anos de aposentadoria que está sendo antecipado por culpa dela. Tem conta de hospital aqui hoje de 50, 60 mil reais que está indo para o proprietário do veículo. E quando é o Estado, você vai para a dívida ativa do Estado. É diferente de um processo pessoal. Aí você vai para a dívida ativa do Estado, você vai ter um bocado de complicação. Seu cadastro fica horrível, fica sujo. Então, o problema da responsabilidade civil é sério, as pessoas não acordaram para isso. Está, sim, de causa de questões lá no fórum, delegacia de acidente de veículo cheia, porque todo dia alguém se acidenta e aí cabe um pouco também um alerta na apuração do sinistro. Se você foi envolvido num sinistro, fotografia, testemunha, vídeo, verifica se o outro veículo está em dia, se está com documentação em dia, se tem pneu liso, se tem luz queimada, tudo que você puder apurar ali poderá lhe ajudar num processo futuro. Então, acredito que, eu sei que o preço aumenta de acordo com o condutor, né? E, às vezes, de acordo com o proprietário, se ele é o condutor, né? Mas cada um não é obrigado a fazer. Mas a gente tem que fazer. E, obedecendo aquela regra dos nossos carros que são iguais, a gente não tem o que dizer, a gente tem que se proteger, porque quando acontece, não tem volta. Hoje não tem volta. Muito bom, gostei. Obrigado, viu? Olha, complementou bem. Luciano? Viajei no tempo aqui com o seu Carlos Vale, que ele sabe que em 2015 para 2016, o que a gente mais defendia era exatamente o ônus do hospital não ficar com o público, né? Mas sim o causador. Então, eu vejo que a legislação está evoluindo, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que aquela engrenagem que a gente dizia que era a indústria do seguro, hoje, ela virou a indústria dos inquéritos para gerar uma nova renda, né? Não Exatamente. Só do ponto de vista do Estado, quando paga, mas sim da vítima que move contra aquela outra pessoa. Então, o que o senhor bem pontuou aí, que eu acho que é uma coisa interessante, é não se emocionar com o acidente, né? Tratar o acidente de forma bem imparcial, né? Mesmo você sendo o causador, mas você ter o seu nível para você não se envolver emocionalmente. Não fazer acordo de espécie nenhuma. Não é hora para isso. Porque, às vezes, a gente até por piedade, por pena, não, eu vou lhe dar aqui um dinheiro, faça um Pix. Você está atestando que se é responsável. E aí, depois vai estar caro, né? O povo fala muito da indústria do seguro, fala-se muito da indústria da multa, né? Para acabar com a indústria da multa, existe uma coisa facílima, se todos fizessem, não cometer a infração. Acabava ela na hora, né? Agora se multa pouco, a quantidade de infração que é feita por aí, pelo meio do mundo, e a quantidade de multa que existe é pouco. Infelizmente, é isso. E a gente vê aí, cada dia mais, se matando. Eu, conversando com uma pessoa, e ela comentou no exame de trânsito, na parte teórica, o que é que acontece se eu exceder velocidade? O que é que acontece se eu andar numa contramão, se eu avançar um sinal vermelho? Cada um vai pensar automaticamente tantos pontos, né? E tantos reais. Mas o candidato à habilitação devia escrever de próprio punho uma única resposta para qualquer infração ali. Eu posso matar e eu posso morrer. Assinar, você agora sabe que você pode. Você assinou, você disse, você escreveu que você sabia disso. Então, você, mais do que nunca, agora é responsável. Se você fez uma trapaça dessa, você agora vai pagar. Né? A gente assina para tirar um brevet, a gente assina termos de responsabilidade, né? Então, a própria legislação
Não existe, não. Tem umas coisas assim. Eu ficava sempre olhando nas blitz com o Luciano, né? E aí eu olhava as motocicletas, pneu liso, e farol queimado, uma desgraça. Eu disse, meu amigo, como é que você pode andar de noite num veículo desse, né? Mas aí vem o governo, e aí diz, certas medidas não são politicamente corretas, é como o Luciano comentou e apelidou a moto Pokémon. Se lembra, Luciano? O que acontece? O sujeito vai comprar uma motocicleta, ele não tem cadastro. E aí ele compra a motocicleta em nome da tia, da namorada, que não tem habilitação. E aí, esse é o infrator automático, ele é o cão. Ele agora está blindado, porque ele não recebe notificação, só se ele for parado. Mas aí, olha, canta. Ele é o terror. Esse é o que mata, o que morre. E aí, quando ele acumula um passivo de notificações e de débito de financiamento, a moto que vale 15, ele vai para o interior vendo por 8. Só, não tem queixa de furto, não tem nada, então eu vendo por 8, ela só não pode transferir. E o interior aceita, porque a fiscalização é pequena, mas está alimentando aqui o Estado, está alimentando a capital. Agora, teve um evento em que eu contei essa história, né? Falei que isso é uma realidade, disse, olha, a gente compra um chip de celular, a gente é obrigado a dar nosso nome, endereço, CPF, identidade, tudo. Então, por que quando você compra uma motocicleta, se eu quero, quem é o condutor responsável aqui? Traga uma habilitação, não vou negar a venda. Se fizer isso, aí venda de moto, aí cai. Aí, pronto. A gente não anda nada, né? Se fizesse isso, a gente ia encontrar o danado, mas não encontra, porque ele está blindado, né? E era uma atitude fácil e independente, não seria pessoal, né? Porque hoje, quando as atitudes são pessoais, aí diz, o governo de fulano está botando para lascar na gente, mas não é isso, né? A gente precisa de responsabilidade, o povo está irresponsável. Eu nunca vi, até a pé, no meio da rua e tudo, a gente vê a irresponsabilidade imperando. Infelizmente, está difícil. Para diminuir as... Nesse mercado que você está de treinamento, né? Fazendo uma puxadinha agora com o seu Carlos Vale, onde a empresa tem o veículo, lá, o pessoal da Volkswagen que você dá treinamento, o pessoal lá do Grupo Pão de Açúcar, qual o valor agregado do seu Carlos Vale? Que esse tipo de capacitação ele pode ser benéfico para a empresa do ponto de vista não só de visibilidade, mas assim, do ponto de vista legal, quando o senhor vai emitir uma apólice para uma empresa que tem 30 carros para ser usado pelos VIPs, né, que Ramalho chama, e aquela pessoa está todo treinado mesmo. Consequência do treinamento. Os prontuários deles devem ser muito melhor do que muitos outros por aí. Certo? Não se exige, a seguradora não usa como meio de prova essa classificação, certo? Se o Detran incluísse os cursos que as pessoas fazem na habilitação, eu acredito que isso pontuaria. Acredito não, isso seria pontuado. Tem seguradora hoje que, quando a gente comprova que tem pontuação 0, ela dá um desconto. Se você não tem pontos na sua habilitação, você tem um preço menor. Agora, mais do que o desconto, mais do que tudo, é ter sua frota inteira. Porque quando você perde um caminhão, por acidente ou por roubo, seja lá por que for, mesmo com seguro, você tem prejuízo. Porque, primeiro, o carro para. Segundo, você vai ter que ir arrumar, o motorista vai ficar ganhando e você sem usar. Tem o custo do caminhão parado, o custo do salário do motorista. Não adianta, né? Ou seja, tem que se entender que o mundo só evoluiu em algumas profissões quando veio a especialização. E ser motorista de um caminhão é ser especializado. Não adianta, não. Antigamente, a gente tinha o médico da família.
O cara era tudo. Você tem o pediatra, o geriatra, tá lá, o cardiologista. E aí você vê na engenharia, tem um engenheiro que só faz pontes, outro faz fundação. E na medicina, ou em outra atividade, direito, aí tem crime civil, trabalhista, tarará. E na classificação de motorista, apesar dele ser A, B, C, D, ele poderia ter um currículo dos cursos que ele fizesse alinhados na habilitação. Isso é até uma coisa que eu vou provocar um deputado para ver se seria possível. Porque tem lógica, você fez curso, você tem interesse de fazer o melhor. Você já é diferente. É feito algumas profissões que passam de pai para filho, que não são parametrizadas. Carpinteiro, lanterneiro, né? Agora, quando você pega os mecânicos, o pessoal que foi treinado no Senai, né, ou numa instituição dessa, eles já são diferentes. Ele não pegou só porque a manha de bater ali, não. Ele já conseguiu evoluir e ele já trabalha diferente. Então, o motorista é a mesma coisa. Como é que você tem um caminhão de R$1 milhão e entrega para qualquer pessoa? Não pode. Não existe isso, não. Tem que ter uma classificação. Carlos, pelo que a gente vem acompanhando aqui, até você citou aí do zero ponto, parece que tem um projeto de lei que a CNH pode ser renovada automaticamente se o condutor não tiver nenhuma pontuação. A minha foi. Então, semana passada. Exato. Nós temos agora a questão de não ter mais os nossas autoescolas, CFC, para poder tirar a carta, vamos dizer dessa forma mais leiga. E eu, particularmente, acredito muito na educação da população brasileira como um todo, independente de classe, cor, credo, o que seja, mas que algumas matérias, eu incluo até educação financeira, mas principalmente a parte de segurança e educação no trânsito, ela teria que começar muito cedo e ter uma carga horária maior nos bancos escolares, para quando ele se tornasse adulto e tivesse um desafio, uma responsabilidade dessa, ele conseguisse até enxergar com outros olhos, né? Você compactua e você concorda com essa opinião ou fique à vontade para discordar? Olha, plante uma árvore e deixe ela crescer com um tronco reto, amarrado, ela vai crescer retinha. Se você não fizer isso, ela vai crescer toda troncha. Queira alinhar ela depois de adulta. Não alinha. Então, por isso que se diz que pau que nasce torto, morre torto. Sim. O americano, o europeu, aliás, o mundo inteiro tem uma noção muito grande da responsabilidade civil e, consequentemente, responsabilidade sobre si próprio, né? Infelizmente, isso não é obrigatório. Deveria ser. Deveria ser. Se não é, os pais poderiam ser um bom exemplo, né? E aí a gente vê como já vi um pai na frente de um filho querer subornar um policial. Que exemplo, né? Então, eu já vi coisas absurdas que não cabe aqui contar, mas se começasse do comecinho, não é ensinar menino a dirigir mini carro numa pistazinha que estamos preparando o condutor do futuro. A gente tem que ensinar ele a atravessar uma rua, né? A gente tem que ensinar ele a ter respeito à sinalização, a um policial, porque aí a gente está formando cidadão, não está formando... educar é em casa, a escola ensina, né? E aí a gente já não tem mais educação moral e cívica, OSPB, não tem mais nada, religião, seja ela qual for, não tem mais nada, não tem educação financeira, coisa importantíssima. Mas meu pai sempre dizia, meu filho, aprenda a ler, escrever e interpretar texto e fazer conta, certo? Depois, você, gostando de ler,
Aí você vai ler o que você gostar, ciência, história, geografia, medicina, mas você primeiro tem que aprender a ler. E não se faz isso. Hoje é tão triste, eu recebo tanto currículo para as pessoas se empregarem, e eu só faço uma coisa. Eu digo assim, só faça aqui por escrito, porque você quer trabalhar aqui. A primeira pergunta foi, como assim? Eu disse, não, assim, você escreve, diga aí porque quer. Não existe, né? Então a gente tem pena, porque são pessoas que mereciam oportunidade, devem ter qualidades, mas não foram dadas. Então isso tinha que ser ensinado desde o começo. A gente tinha que formar a criança, o jovem, o adolescente, de forma correta, sendo exemplo. Né? Sendo exemplo, para mim, ainda com relação a comportamento, a tudo isso, né? As lições a gente tem que aprender como faz. Andar de moto, a gente tem que saber o que fazer, tem que saber como frear, tem que saber uma série de coisas. Mas, infelizmente, não se forma. E quem tem a sorte de ter formação, criança ou adulto, está ganhando um pontaço, né? Então, se eu estou fazendo um curso depois de velho, eu fiz um curso recente, tem 1 ano e pouco, né? Em estrada, né? Foi bom, eu melhorei meus conhecimentos, né? Então, eu estou aprendendo. Se eu não aprendi cedo, eu estou aprendendo agora. Então, quem tiver a oportunidade de aprender, não vai perder nada com isso. Muito bom. Luciano. Também comungo dessa ideia. Acho que educação transforma, né? Eu me lembro muito bem, seu Carlos Vaz, naquela temática de Mar Amarelo, nas campanhas que o senhor participava, o quanto era muito do ponto de vista da gente que estava do lado de cá para fiscalizar, mas também como aquela semente ela se multiplicava quando a gente ia para as escolas, né? Clubinho Ronda, aquela coisa toda. Então, uma das coisas que eu queria que o senhor posicionasse é com a evolução de 2012 para cá, com as novas tecnologias, né, com a questão do incremento de IA, esse mercado de seguro que o senhor está vendo hoje, né, e aquela passagem que a gente teve pelo 11º, que o senhor deu uma aula lá para mim, quando eu peguei aquele caminhão lá da Paraíba, que os caras trouxeram uma carga para cá, mano, e eu fiquei com uma carreta lá, que os caras levaram 16 pneus da carreta para poder tirar essa carreta de dentro do mato, encontrar o cara. E aí a gente foi procurar quem? Foi procurar seu Carlos Vaz para dizer como é que a gente fazia para encontrar o cara, né? E essa carreta, o dono, me lembrei agora, era de Vitória da Conquista. Quando eu liguei para o cara, o dono da carreta, ele pensou que a gente estava querendo dar um golpe nele, Renato. Sim. Porque a carreta, como a gente descreveu tudinho, e esse mercado, o seu Carlos Vaz sabe como é, ele achava que a gente tinha sequestrado a carreta. Eu disse, não, meu amigo, eu sou o comandante do batalhão, eu estou com sua carreta aqui. E o cara, tá bom, então eu vou desligar e vou ligar de outro número. Aí quando ligou, quem ligou foi o delegado da cidade para se confirmar que era eu mesmo. Eu disse, tá bom, era eu, outro dia a gente conseguiu. Então, é assim, é um mercado que eu vejo, por isso que eu estou perguntando ao senhor essa evolução, né? Quais são as camadas que tem hoje para eu, como usuário de seguro, eu me sentir atendido plenamente quando eu faço minha apólice e que eu vou ter um bom atendimento, entendeu? Olha, cada dia que passa, a IA, ela procura dar mais acerto às coisas. Muita gente, às vezes, não conhece uma apólice de cabo a rabo, né? E aí, antigamente, indenizava porque estava embriagado. Hoje, não, né? Porque o motorista, mas paga o terceiro. Se eu bater num e eu tiver embriagado, ela vai pagar o terceiro, só não paga o meu, né? A questão de roubo tem se pego muita gente fazendo seguro, simulando roubo, né? E agora apareceu 2 novidades. Muita gente faz um seguro de um caminhão, bate num da perda total, bate no outro da perda total, o terceiro, né? Que aí, às vezes, não se pode provar. Quando você não pode provar, você paga, né? E está tendo também uma coisa que é difícil de indenizar, que é o sequestro do carro.
Eu roubo seu carro, lhe telefono. Só, mestre, eu estou com seu carro roubado aqui inteirinho. Me dê 5 mil, que aí eu devolvo ele inteiro. Aí você vai dizer, não, porque ele tem seguro, então não é problema meu, é problema seu. Aí é problema da seguradora. Sabe o que é que o bandido vai dizer? Isso é problema seu. Eu vou dar uma lapada nele, para não dar perda total, para o senhor ter que pagar uma franquia e ficar sem carro um bom tempo. Então, o bandido é o bandido, né? Então, isso tem acontecido muito. Agora, a IA tem pego esses casos, tem ajudado a pegar esses casos. A frota aumentou muito, então, se a gente fizer o número de mortes, o número de sinistros, em relação, usando como base a frota atual do momento que foi pesquisado, a gente não teve aumento, a gente teve uma diminuição de sinistro, né? Agora, como só 25% da frota é segurada, né? E aí já sabe, são os carros novos, até 3, 4 anos de uso, né? O primeiro dono, e depois não passa mais. Agora, isso trouxe uma vantagem para o mercado. Antigamente, a gente só tinha 5 seguradoras aqui: Sul América, HDI, Bradesco, Allianz, Mafre. Ficava entre 5, 6. Hoje a gente tem mais de 15. Ora, 15. Tem umas 20 seguradoras. Tem seguradora que só faz roubo e incêndio, tem seguradora que só faz terceiro, tem seguradora para tudo. E isso eles estão precificando com auxílio da IA. É a marca, é a região onde anda, isso tudo ajuda. E isso tem evoluído e trazido preços menores, porque aí você vai se prevenir contra os riscos que você acha que tem. Mas a seguradora hoje com a IA, ela está podendo precificar melhor. Não é um atuário, não é um subscritor que faz mais aquela conta, né, atuarial para poder dizer que é assim. A IA tem ajudado muito e tem evoluído. O senhor me deixou com uma dúvida aqui. Falou seguro contra incêndio, né? Tem muito carro que pega fogo? É necessário mesmo ele contra incêndio? Olha, é a cobertura básica. Tá. Colisão, incêndio, né, está junto. Como para imóvel residencial. Sim. Existe o incêndio, queda de raio e explosão. Essa semana teve uma explosão em São Paulo, sim, né, que não teve fogo. O que tiver de seguro ali, que tivesse a cobertura de explosão, ok. Se só tinha incêndio, não houve incêndio, né? Então, assim, para o automóvel, teve uma época em que a gente contratava o seguro, era um valor fixo. Eu comprei um carro por R$100.000 e o valor segurado vai ficar R$100.000 até o fim da apólice. Ele vai desvalorizar. Uhum. Então, eu vou vender ele à seguradora. O carro que mais incendiava era o carro segurado. Não tinha uma marca, né? Não era Kombi, não era Kombi. Não era Kombi, não. Tinha uma época, eu acho que era o tipo também pegava fogo, né? Mas, enfim, era o carro segurado que pegava fogo, né? Sim. E aí começou-se a buscar uns caminhos para poder identificar o delito. Alguns casos conseguia, mas outros não. E aí a pessoa não anunciava um roubo, de repente o carro aparecia pegando fogo, e a seguradora ia comprar o carro que não dava nem para vender o salvado, que era pior ainda, né? Aquele movimento, seu Carlos Vale, de peças que o senhor chamava de resseguro, ele evoluiu? Hoje tem seguradora que já trabalha com resseguro. Resseguro, não sei se Ramalho conhece. Vale a pena explicar. Mas resseguro, a gente pode comparar, muita gente não gosta, mas eu acho uma comparação fácil, como o jogo do bicho. Eu tenho Agora uma banca, fiquei curioso com essa aí. eu tenho uma banca de bicho. Você chega lá, joga R$100 no número. Certo? Se ele der no primeiro prêmio, eu vou quebrar. Eu não vou ter como lhe pagar. O que é que eu faço? Eu vou em outras bancas, boto 10 numa, 10 noutra, 10 noutra, naquele número.
eu diminuí meu ganho, Meu risco. pulverizei. A diminuição do risco. Se bater, eu só perdi pouco. Então, o resseguro, né, tem esse princípio, né? Sim, Eu entendi. tenho um contrato de resseguro com algumas resseguradoras. Hoje, no Brasil, antigamente só tinha o IRB, mas hoje tem mais de 20 resseguradoras no Brasil, né? E aí, isso trouxe um bem e trouxe um mal. Mas o preço baixou, né, de muita coisa, agora passou a ter restrição de risco, né? Por exemplo, tem seguradora que não pode fazer seguro de um carro de 1 milhão. Ela só tem limite, dado pela SUSEP, de 500 mil. Então, ou ela aceita para fazer em co-seguro com outra seguradora, ou não aceita. Já tem seguradoras que têm capacidade técnica para isso, né? Porque quando a gente pensa num seguro, eu recebi R$ 2.000 para segurar o seu carro, e eu não posso usar esse dinheiro. Esse dinheiro tem que usar 12 meses. Eu posso usar um dozeavo no final do primeiro mês, um dozeavo no final do segundo. Porque eu já vi gente abrir seguradora e dizer assim, com 2 meses estou milionário. Mas calma, que o Só sinistro que o dinheiro não é dele, né? não é dele. Além das reservas que tem que ter, né? Mas a conta não é essa, né? Quando eu vejo muita mágica, eu fico ressabiado. Eu só, não é bem assim, né? E o mundo está partindo. Sucesso vai ter quem quiser formação, quem quiser aprender, quem quiser fazer certo. Porque o lance hoje é fazer certo. Não adianta tentar passar a perna aqui, que ali vai cair. É impressionante, né? Um sinistro, querer mentir, querer fazer. Nada disso hoje em dia funciona mais. Funciona para um pouquinho de sortudos que ainda tem. Mas quem partir para o caminho do aprendizado, da atualização, porque as coisas mudam também, né? Então, os equipamentos mudam. Eu comprei um carro agora que tem que fazer um curso. É pior do que um avião para mexer. Eu nunca vi tanta informação. Não sei para quê, porque eu ainda estou num carro de 4 rodas e não estou voando, né? Mas é assim. Então, eu vi caminhões hoje que, rapaz, não é todo mundo que pode dirigir um caminhão. Tem que, inclusive, ser uma pessoa com um certo nível de cultura muito bom, que entenda, que saiba o que é fazer aquilo. E que todo mundo tenha responsabilidade. Se não, eu acho que é um quesito dos mais importantes, é a responsabilidade consigo e com o próximo, né? Ramalho é um apaixonado por drone. Fala aí do seguro de drone para ele. Seguro de drone tinha um garantia reta, mas ele subiu muito agora. Carlos é aviador, ele conhece seguro reta, porque o drone ele é equiparado a uma aeronave não tripulada. É isso, né, Carlos? E o garantia reta era baratinho, era igual o DPVAT, né? Como o seguro marítimo. Acabou-se. O reta subiu. Se fazia seguro reta de 50, 60 reais, hoje está 700. Então, para um drone, menino, um drone está esse valor aí, de 600, 700. Isso é o obrigatório. Esse mercado cresceu, Hein? Esse mercado cresceu pela quantidade de aeronaves que tem hoje? Realmente a agricultura hoje, para você mapear, para você pulverizar, né? É um mundo fantástico. É um mundo... Você vai ter um drone de 200 mil reais, né, Ramalho? Na agricultura, né? Então... o drone é isso. Eu queria pegar um gancho do comentário anterior de Carlos, que assim, houve a evolução da nossa frota, né? Era só carro mecânico, aí depois nós começamos a utilizar os carros automáticos, automatizados. Agora nós temos os carros elétricos ou eletrificados, com 6 variações aí de carregar de bateria. Então, isso tem que ter uma adaptação para o trânsito. Então, por exemplo, a gente tomou conhecimento de vários casos que a pessoa dirigia carro mecânico, foi mexer no automático lá. O meu vizinho mesmo estava comentando que dentro do primeiro andar do estacionamento coberto lá da academia, que ele é um cara assim, ele entendeu que o idoso tem que fazer musculação, viu, Carlos?
para poder aproveitar bem a velhice. A mulher se atrapalhou, teve isso também na igreja, eu vou me eximir de citar o nome da igreja, mas aconteceu isso no estacionamento. Carro mecânico se enrolou no automático, pum, bateu na coluna, atropelou. No elétrico agora, os pedestres vão atravessar a rua e às vezes um ou outro só. É um caso raro, viu, Carlos? Está distraído no celular e aí o que acontece? Vai atravessar a rua com fé de ouvir o motor a combustão, sendo que está passando um carro elétrico, eletrificado. Então, dito tudo isso, eu acho que, pelo que eu entendi, o mercado de seguro ele vai acompanhando essa evolução, fazendo uma gestão do risco e ajustando essa questão de poder, eventualmente, numa fatalidade, eu vou colocar um termo aqui, ter a infelicidade de pagar um prêmio para o segurado, ou no caso específico, não para o subscritor, mas para a família dele, não é isso? Exatamente. Agora, isso eu separo, não carro hidramático, como se chamava, automático depois, Sim. Né? Automatizado e com câmbio CVT, mas é o seguinte, é carro com embreagem e carro sem embreagem. É aí, boa, menino. É isso aí. Carro sem embreagem não é para todo mundo, porque principalmente em manobra, você tem que ter cuidado ao acelerar, para ele descolar e estar perto do alvo. Eu já vi gente esmagar uma pessoa com carro automático. E hoje eu vi uma notícia de um rapaz que diz que errou o pedal, né? E pisou, bateu no motoqueiro, ele entrou no caminhão do lixo, né? Graças a Deus o rapaz não morreu, tal, teve um problema na perna, mas enfim, quando se fala de classificar o motorista para carro automático, carro sem embreagem, todo mundo aqui reclama, porque é mais uma coisa, tal, é importante. E talvez até nem precisasse de mudar a categoria de motorista. Deveria ter uma subcategoria que ali, por exemplo, eu tenho letra T, eu não posso andar em rodovia, né? Eu fui fazer meus exames de renovação de habilitação, o médico colocou ali uma letrinha que eu só não posso andar em rodovia. Então, eu poderia ser classificado também. Tem curso para carro com embreagem, né? Ou sem embreagem. Tem algumas características dentro da categoria dele que ele pudesse usufruir daquilo. Não precisava classificar a carteira, nem criar outra classificação, né? Como motocicleta, antigamente tinha as cilindradas da moto que você comprava. Era eu tirei logo a 1, a 3. 2 e a 3, lembro. Não, eu tirei logo a 3. Sim. Numa RD 350, que aí já era, na época, era o bicho. Mas essa questão de cobertura, de dirigibilidade, a seguradora cobra. O carro automático, ele tem o seguro um pouquinho mais caro do que o carro mecânico. Até porque ele é mais caro e o conserto dele sempre é mais custoso do que um carro mecânico. É como um carro antigo, proporcionalmente, o seguro dele é mais caro do que o novo. Porque não é um componente de valor do carro. Eu tenho um carro 2000 e você tem um carro 2026. Mesmo carro. Eu bato de frente, você bate de frente. O meu é 2000. É mais caro de consertar do que o seu. Sim. Então, para pintar uma peça, é pintar uma peça. Não importa se ela é 2000 ou 2026. E outra, tem um agravante. Freio já não é tão confiável, um amortecedor. Agora, para acabar com isso, existe a Lei 12.977, que é a lei do desmonte. Ela já foi aprovada, foi sancionada pela presidente Dilma. Veja o tempo que isso tem, né? E ninguém põe ela em prática. Aqui a gente teve algumas reuniões, tal, porque tem um caminho a ser percorrido, né? Mas essa lei matava com tudo, porque ela tornava as peças do carro desinteressantes para venda. Entendi. Mas vamos cadastrar os ferro velho,
Não faça isso não, porque vai morrer, né? Então, e aí começa, você vai proibir, né? Enfim, a lei do desmonte proíbe comercialização de certas peças, somente peça de mecânica, amortecedor. Então, eu não preciso de nada se eu entrar no ferro velho e souber que ali, ver que tem um amortecedor, você está vendendo o que é ilícito, né? Caneta, pau, leva tudo. Mas, enfim, não se faz isso porque tudo é politicamente incorreto. Carlos, eu tenho mais umas 7 ou 8 perguntas aqui para fazer, mas a gente, devido ao tempo da nossa audiência, a gente seta a duração do nosso programa. Então, estou devolvendo a palavra aí na nossa conexão Sudeste e Nordeste aí para Luciano, para ele retomar essa palavra aí, já encaminhando o nosso programa. E se tiver mais alguma dúvida, Luciano, aproveita. Tenho. Só para finalizar, semana passada a gente estava em Vicência. O senhor falou aí da questão do sequestro de automóveis, né? É uma prática normal no interior para moto, né? E uma das coisas que eu vi lá, que ainda continua, pensei que já tinha acabado, não sei se a Ramalho tem aí no Sudeste, que não é você fazer o seguro do carro, mas o cara bota um adesivo lá e você está contratando o que ele chama de proteção veicular. Aí, para o cara, ele paga uma taxazinha baixa e aí ele diz que o seu carro está protegido de furto ou roubo, né? Aí eu me lembro que isso aí, quando a gente estava lá em 2016, era uma coisa que era como se fosse um enxame, né? Para as seguradoras. Para finalizar, como é que está esse mercado hoje, que eu ainda vejo que está proliferando, né? Está proliferando, a SUSEP regulamentou isso, permitiu que quem tivesse interesse se cadastrasse na SUSEP para atender às novas regras. Se fizessem o cadastro solicitando mudança de categoria para ser pelo menos uma Insurtech, um comecinho de uma seguradora pequenininha, ela vai ter limite, os associados vão ter que pagar e rachar os sinistros, ninguém pode mais usar o dinheiro, né? Só que as que se inscreveram tiveram o perdão dali para trás, né? E tem prazo para se ajustar. Se não fizer, vão cair também. Então, tem um texto muito legal, eu posso lhe mandar, de como ficou agora o tratamento com a proteção veicular, né? Que muita gente chama de cooperativa, mas são coisas diferentes, né? Mas hoje, se ela não tiver no site da SUSEP, é só pegar o nome, vai no site da susep.gov.br, coloca o nomezinho dela, se não tiver ali, corra, porque ali você, infelizmente, não vai ganhar nada. Ok. Agradecer aí a seu Carlos Vale, né? Tanto tempo, mas eu vejo que a evolução ele está firme e forte aí nesse mercado. Eu que agradeço você, Luciano Ramalho, né, por tanta delicadeza de me ouvir. Eu estou sempre à disposição, né? Eu falei muito aí, interrompi, bloqueei algumas perguntas, né? Não, a falta de tempo. Então, já que você está se colocando à disposição, aí fica o gancho para a gente continuar essa conversa, não é não, Luciano? Tá certo, estou sempre à disposição. Sim. Focando mais agora, na próxima, quando a gente convidar ele, para ele falar um pouco desse movimento de mercado de seguro, particularmente de veículo, tanto a nível, que eu digo, particular como profissional. Eu tô batendo muito nisso, seu Carlos Vale, porque como a gente trabalha com condomínio logístico, o Ramalho está aí com essas empresas de segurança, de VIP, a gente observa que hoje há uma preocupação muito grande das empresas a ter o patrimônio e o profissional que está usando devidamente preparados e segurados, até para ele ofertar nesse mercado que está tão promiscuído, né, uma qualidade diferenciada, né, Ramalho? A nossa missão aqui, Carlos, é levar mais segurança para as pessoas.
e a gente nota assim que às vezes nem tão específico, mas assim, frotas de... A parte de vendas, por exemplo, a gente vê vários colegas que estão cumprindo um calendário de vendas, né? Quando pegam uma estrada para... Às vezes atrasa num primeiro cliente, vai querer tirar a diferença na estrada para chegar e atender bem o segundo, tem reuniões presenciais, e essa preocupação. Com relação a transporte de veículos pesados, eu concordo plenamente com o que você falou aqui, a gente está vendo esse apagão de mão de obra, né? E cada vez mais para poder as empresas cumprir os seus contratos, dando esses veículos na mão dos mais jovens. E eu tenho uma máxima aqui que é assim, estatística só acontece com os outros, né? Parece que, infelizmente, os motoristas têm essa percepção, só que quando acontece na nossa família, quando acontece com uma pessoa próxima, aí, infelizmente, a gente acaba aprendendo pela dor. Então, é mais ou menos nessa linha aí. Eu vi uma senhora dar um depoimento que o filho dela morreu num acidente. Ela disse, para o Estado, ele foi um número, 0 ponto alguma coisa. Para mim, foi 100%. Né? Então, ela foi tudo, né? Mas, enfim, estou à sua disposição, meu amigo, que precisar. Não sei se eu vou poder contribuir, se eu vou saber contribuir, mas estou sempre à disposição. O Luciano é uma pessoa muito querida, eu admiro muito pela sua amizade, pela obstinação dele, pelas lições que eu aprendi, certo? E aí a gente sempre tem essa gratidão, que é um sentimento bom. Eu gosto de ser grato a quem sempre foi tão bacana, tão importante, né? E com esse gancho aí da gratidão, a gente vai terminando por aqui. Luciano, mais alguma coisa? Não. Só agradecer aí a seu Carlos Vale, sempre disponível. Luciano, faz o fechamento hoje, vai. Hoje é especial, porque assim, eu costumo dizer assim, aquele capitão lá atrás da lei seca, né, aprendeu muito com o seu Carlos Vale, né? A impulsividade das blitz, das madrugadas que nos encontramos, né, seu Carlos Vale? Coisa boa. Os aperreios, né? Mas eu digo assim, gratidão, agradecer ao senhor, e vamos trazer ele novamente aqui para o programa, para ele poder contribuir com a segurança pública e também a segurança privada, que a gente está focando também. Muito bom, mandou bem. Sempre às ordens. Então é isso, tchau. Vamos lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.